Primeiramente, muito obrigado, Bruno, por estar aqui hoje conosco conversando. Obrigado pela oportunidade de falar, né? A gente está aqui no sexto simpósio, né, de neurociências da BP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, tratando desse tema que é tão importante, né? Assim, em termos científicos, mas para as pessoas, né? Para a população é um tema muito procurado, né? E que a gente, como profissional da saúde, precisa se aprofundar e ter um entendimento, né? Que esse congresso, esse simpósio tem trazido, né? E qual é a importância de trazer o tema da espiritualidade para dentro da área da psiquiatria, que tem sido, inclusive, uma referência dentro das ciências de abordar a espiritualidade nas suas práticas? Primeiro, assim, porque a gente sabe que é um tema de grande prevalência na população. Então, boa parte da nossa população frequenta um grupo religioso ou pertence a um grupo religioso. E mesmo as pessoas que não têm uma religião em si, têm crenças ligadas à espiritualidade, têm uma fé, acreditam em Deus, né? Então, é um tema muito comum. E a gente sabe, nas últimas décadas, diversos estudos que têm trazido também a importância desses fatores, né, do ponto de vista científico, no impacto também da saúde mental. Então, por exemplo, em geral, com efeito positivo para depressão, na prevenção do suicídio, transtornos por uso de substâncias como álcool e drogas, entre outros. Então, é um tema que a gente precisa realmente conhecer do ponto de vista científico para poder abordar bem na nossa prática clínica, né? Como profissional de saúde ou como psiquiatra. Então, é um tema muito importante. Poderia falar um pouco sobre como essa influência da espiritualidade pode ser um fator protetivo no caso de depressão e também no caso de suicídio? Então, esse é um assunto muito interessante, né? Tem várias pesquisas que têm tentado compreender justamente como que acontece esse efeito protetor, que ele é predominante. Então, a gente sabe que também pode ter efeitos negativos em alguma parcela das pessoas, mas o efeito protetor tem diversas causas também, não é um único fator que gera esse fator positivo, mas vai desde assim, fatores como o otimismo, a ideia de um sentido existencial, de um propósito de vida, o próprio fator da pessoa conviver num grupo, né, numa comunidade e ter um suporte, digamos assim, do grupo religioso parece ser algo importante também para trazer saúde. Tem às vezes a ver também com comportamento, né? As pessoas às vezes que têm uma religiosidade, uma espiritualidade, se cuidam mais, têm comportamentos saudáveis, né? De cuidado consigo mesmas. Então são uma série de fatores que podem influenciar e que acabam trazendo esse benefício para a saúde, né? Que é um predominante, seja para depressão, seja na prevenção do risco de suicídio, por exemplo, entre outras questões, né? Na psiquiatria. E você tem trabalhado com uma divulgação de literatura científica. Gostaria que falasse do livro que foi lançado, a organização dele, o propósito e como que visa ajudar a difundir ainda mais esse campo da psiquiatria aliada com o papel da espiritualidade. Certo. Então, assim, atualmente eu sou coordenador da Comissão de Espiritualidade da Associação Brasileira de Psiquiatria, então que é uma área de estudo, assim, a gente, né, tem uma abertura da ABP justamente para a gente poder abordar esses temas, estudar eles e trazer, né, para os eventos científicos. E esse livro foi uma conquista, né? Um livro que foi publicado pela editora da Universidade de Oxford. É um livro internacional com diversos autores, né? E da área de saúde mental do mundo todo. E que traz um resumo, então, das pesquisas nessa área, também uma parte histórica e teórica. E como que a gente faz na prática clínica. Como que um profissional de saúde pode levar esse tema de acordo com a ciência, né? E com os princípios, assim, diretrizes éticas também. E como que a gente leva isso para a prática clínica? Como que a gente faz uma entrevista abordando, né, o aspecto espiritual do paciente? Como que a gente pode integrar, por exemplo, nas psicoterapias? Então, um livro muito completo e muito interessante nesse sentido, né, para quem quer se aprofundar e encontrar essa informação para a prática. E como tem sido a publicação de artigos científicos no Brasil? Você trabalha também nessa área. Gostaria de saber como tem sido essa literatura científica produzida em solo brasileiro. Então esse é um tema muito, muito legal da gente observar, assim, que nas últimas 2 ou 3 décadas houve um crescimento muito grande nas publicações científicas, então artigos de alta qualidade. Nós sabemos, assim, no mundo que diversas associações internacionais têm, assim, sessões ou comissões que se dedicam ao estudo da espiritualidade em universidades importantes, né, em associações importantes como a Associação Mundial de Psiquiatria. Temos universidades como a Universidade de Harvard, de Oxford, como a gente já citou,
Então, uma série de né, diretrizes assim, internacionais que falam sobre esse tema. E no Brasil também nós temos vários grupos em diversas regiões, universidades em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, né? Eu sou lá de Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui na USP, né, em São Paulo. Então, diversos grupos com pesquisas de alta qualidade e de grande importância também no cenário internacional para tentar compreender, né, de que forma a espiritualidade vai influenciar a saúde, né, do ponto de vista positivo ou negativo. E para a gente finalizar, qual a expectativa dentro da própria Associação Brasileira de Psiquiatria ao trazer a espiritualidade para dentro de simpósios como este para a comunidade de psiquiatras no Brasil? Esse é um tema que hoje a gente sabe, pelas evidências científicas que a gente já tem, que ele precisa ser estudado. Então, independente da crença do profissional, se ele tem uma religião, se ele tem uma fé, uma espiritualidade, é um tema que a gente precisa compreender para abordar bem com os pacientes. A gente sabe, assim, que a maior parte dos pacientes gostariam de abordar esse tema nos atendimentos e que, então, a gente, como profissional, precisa compreender, do ponto de vista técnico e humano também, como estar aberto para esse tema tão importante na vida das pessoas, né? Que é nosso desejo, assim, né? De atender e ajudar as pessoas. Muito obrigado, Bruno, por participar aqui hoje conosco. Eu deixo aqui aberto para os seus comentários finais. Agradeço também a oportunidade, né? E fica o convite para quem quiser se aprofundar mais nesse tema, né? A Associação Brasileira de Psiquiatria tem diversos programas, o próprio simpósio que está acontecendo aqui, o Congresso Brasileiro de Psiquiatria também tem atividades sobre esse tema de espiritualidade e saúde mental e recursos online também, né? A BPTV também aborda esse tema. Então, muito obrigado também pela oportunidade de né, falar um pouquinho sobre esse tema.